Vamos dar início ao quarto dia da terceira semana de Psicologia e Fenomenologia da PUC São Paulo. E hoje estamos com o professor Dr. Marco Casanova. Ele é graduado em Letras, Português e Literatura pela UERJ. Também possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia pela FRJ. Doutorado em Filosofia pela Universidade de Tübingen e pós-doutorado pela Universidade de Freiburg. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia, professor associado da UERJ, membro do corpo editorial e revisor do periódico Natureza Humana, membro do corpo editorial da Extasis, revista de Hermenêutica e Fenomenologia, e sócio fundador do Instituto Dasen de Psicologia Hermenêutica e Fenomenológica. E a fala dele é intitulada Violência e Identidade, Perspectivas do Desterro na Era da Técnica. E estamos também com o professor Dr. André Sendra de Assis. Ele é psicólogo supervisor clínico, mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e sócio fundador do Instituto Dasen de Psicologia Fenomenológica e Hermenêutica. E sua fala é intitulada Reflexões sobre o Sofrimento na Contemporaneidade. E é isso. Decidiram? Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite para vir falar aqui na Semana de Fenomenologia. Tem se tornado um evento muito importante aqui no calendário dos estudos fenomenológicos de São Paulo. Agradeço a oportunidade de compartilhar a mesa aqui com o professor Marco Casanova, que é meu professor de filosofia há pelo menos uns 10 anos. Uma satisfação estar aqui com ele. E o tema que eu vou falar sobre a contemporaneidade é um tema que eu tive uma relação muito forte há um tempo atrás, na época do mestrado, como o Jordi falou, que eu fiz aqui na PUC, em Comunicação e Semiótica, estudando cibercultura, foi um tema que me atraiu bastante. Depois eu fui estudar mais a clínica, detidamente, e estou no momento onde eu estou retornado às reflexões sobre a contemporaneidade para poder dar subsídio para a clínica, na medida em que eu tenho visto, entre os casos que atendo, também ao redor de mim, as pessoas com um sofrimento muito específico, um sofrimento que tem a cara da nossa época. Claro que não é tudo igual, mas acho que tem um ponto de convergência aí, um ponto de convergência no qual o sofrimento contemporâneo se dá. E então eu escolhi esse tema justamente porque é o que eu tenho pensado agora, o que eu tenho tentado refletir a respeito. E, bom, quando a gente vai falar de contemporaneidade, numa perspectiva de fenomenologia hermenêutica, a gente sempre vai recorrer ao Heidegger, o chamado pensamento tardio, segundo Heidegger, que é, no limite, assim, reduzindo bem, uma descrição da contemporaneidade, um diagnóstico da contemporaneidade, tem toda uma questão mais fundamental ali a respeito do ser, mas, no limite, ele está falando do nosso tempo. Porém, o Heidegger morreu nos anos 70. Tudo aquilo que ele disse faz sentido. Acho que ele fez ali um bom diagnóstico, no texto da técnica, esses textos famosos. Mas eu acho sempre interessante a gente poder atualizar isso a partir daquilo que o Heidegger não pôde experimentar. Que caminho que tomou essa abertura técnica? Como é que isso se concretizou, se realizou no mundo? No meu mestrado, assim, eu fui atrás dos autores que a gente pode falar de pós-modernismo francês, Baudrillard, Paul Virilio, Lucien Feix, Marc Guillaume. Mas até mesmo esses autores, esses textos já têm o quê? 30 anos, 20 anos, e num mundo como o nosso, assim, com a velocidade que ele impõe, a gente vê que as mudanças se dão de maneira muito, muito rápida. Então, acho que tem uma necessidade de olhar para aquilo que acontece cotidianamente na contemporaneidade.
E, para isso, eu fui buscar novas leituras, né, novos autores, e fui parar num autor que está muito em moda agora, que é um sul-coreano, que é o Byung-Chul Han. Também. Então, o Chul Han, ele é interessante, né? Por mais que ele tenha um jeito de escrever, assim, que no final das contas é bem panorâmico, né? Ele tem pequenos textos sobre cada situação, todos conversam, né? Mas ele tem essa coisa, por vezes parece até raso, né? Você lê aquele texto e fica com uma sensação de que podia ter aprofundado aquilo, né? Mas, mesmo assim, é interessante, né? Ele escreve muito, ele tem muitos livros, né? Todos pequenininhos aqui, assim, promoção na Amazon, assim, preços módicos. Tem, e acho que vale a pena, assim, você ir lendo tudo isso que ele está falando para olhar para o cotidiano mesmo, né? Muita gente tem reservas assim com ele, professor Casanova aqui, né? Alguém que gosta de criticar também a filosofia do Chul Han, e eu entendo por quê, né? Tem essa coisa da filosofia aplicada, da filosofia da cultura, entendo, mas eu acho interessante porque a gente está pensando em psicologia, né? E ele é um cara que está preocupado em descrever o cotidiano, né? Aquilo que se dá na nossa relação com o smartphone, na nossa relação com as mídias digitais, né? E clínica é cotidiano, né? A clínica é você colocar em perspectiva aquilo que se cria no cotidiano, de que modo se vive, que é aquilo que você produz a cada dia. Né? Tem o professor Alexandre Cabral, né, que vai até, inclusive, fechar a semana, né? Ele faz uma contraposição entre a clínica, que é uma clínica que parece que é uma clínica de raiz cristã, por vezes até heideggerianamente pensando é assim, que parece que tem um esperar Jesus, né? Esperar a volta de Jesus ali na clínica, e ele contrapõe isso com aquela coisa mais cotidiana, mais rizomática. Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que tem um compasso de espera da possibilidade do outro acontecer, mas, para além disso, a clínica é puro cotidiano, é só lá onde as coisas acontecem, é só lá onde os dilemas aparecem, né? Só no modo como você age, no modo como você faz a sua vida, que é onde tudo é possível, né? Me lembrei agora do Casanova, assim, quando a gente começou a discutir clínica, ele falava que ele faria uma pergunta interessante, né? É uma pergunta bem carioca, né? Ele perguntaria para o paciente dele assim: como é que você vai à praia? Né? É uma boa pergunta, porque é um modo de você conhecer como é que a pessoa vive o cotidiano dela, o que é aquilo que está em jogo a cada vez, como é que você vai na praia, como você vai na praia, né? O que está em jogo na sua experiência mais cotidiana, no seu lazer, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o Chul Han é importante, porque ele está tratando do como do cotidiano, para onde ele converge. Enfim, e eu tento fazer essa leitura do Chul Han, que é panorâmica, que é uma espécie de mosaico, e dar um aprofundamento, que é um aprofundamento filosófico, ontológico, a partir da filosofia do Heidegger. Então, eu queria tratar desse autor. Eu queria começar com uma história que o Chul Han cita, que é muito interessante, que é a história do início do século XX, de um cavalo que era o Hans Esperto. Conhece o Hans Esperto? É o cavalo que fazia contas. Né? Você tinha um cavalo que fazia contas. Você falava para o cavalo ali: quanto é 5 mais 8? Né? 5 mais 8 vai demorar muito. Né? 5 mais 3. Né? E ele ia lá, batia com o casco 8 vezes. Né? E toda conta que você falava para o cavalo fazer, ele ia batendo o casco até acertar o número. Bom, foram estudar o cavalo, né? Não é possível que esse cavalo faça a conta. Verdade, não é possível. Esse cavalo não fazia a conta. O que eles perceberam que o cavalo sabia fazer? Ele conseguia perceber
mudanças sutis na expressão facial e na linguagem corporal de quem estava perto dele, do público da apresentação. Né? Então, ele estava batendo o casco. Ia chegando perto de 8, assim, todo mundo ia ficando assim, embasbacado com a possibilidade do cavalo aceitar. E quando faltava uma batida no casco, isso ficava evidente para ele que era só mais uma. E descobriram que o cavalo tinha uma leitura de linguagem corporal, de expressões faciais. Mas o que isso diz para nós? Né? Isso diz para nós que a parcela verbal da comunicação ela é pequena. Né? Assim, os gestos, as expressões faciais, a linguagem corporal, isso que a gente pode chamar de tatilidade, é grande parte da comunicação. Né? É onde se dá grande parte da capacidade de nos comunicarmos. Pensando nas mídias digitais, pensando na contemporaneidade, a gente pode dizer que a mídia digital furta essa tatilidade, furta a corporeidade. Ela evita esse contato com o real, com esse real que oferece resistência. É um real que resiste. Vivemos num mundo onde temos assim, uma enxurrada de imagens. Uma transformação de tudo em imagem. As imagens são mais vivas, mais bonitas que a realidade. E nos refugiamos nelas. Nos refugiamos nelas para parecer mais vivos, mais bonitos. E, dessa forma, produzimos assim, uma aniquilação do valor icônico da imagem. Né? O que é um ícone? O que é um ícone, que não é um símbolo? O que significa um ícone? Um ícone é aquilo que aponta para o mais além. Um ícone é uma janela. Um ícone é aquilo que abre para um outro espaço, que abre para o mais além. Essa enxurrada de imagens nos faz iconoclastas. As imagens, agora, elas são consumíveis, elas são retiradas da sua verdade e são colocadas como bem de consumo. A gente consome uma enxurrada absurda de imagens. Elas não remetem mais para além. Ao contrário, né? As imagens só falam de nós. Tem uma síndrome muito interessante que chama Síndrome de Paris, que acomete, em especial, os turistas japoneses. O que é a Síndrome de Paris? Bom, os japoneses, acostumados com todas aquelas imagens de Paris e toda aquela idealização, aquela beleza, aquela vivacidade, vão a Paris. E o que acontece quando eles chegam em Paris? Bom, Paris está lá. Paris de verdade. Paris real. Paris que não é na imagem. E você tem, isso é amplamente documentado, assim, essas pessoas entram em crise. Elas têm alucinação, tontura, suor, tremor. É a distância entre aquela realidade idealizada e a realidade que resiste, a realidade que é negativa. Eu não sei, eu tive uma vez em Paris, eu não vi muito japonês, ou eu confundi, mas tinha muito chinês mesmo. Assim. É impossível você tirar uma foto de um exército de pessoas tirando foto o tempo inteiro. E essa compulsão por fotos, ela é o puro banimento da realidade também. Todo mundo fica tirando foto o tempo inteiro. Parece um modo de você banir a realidade da sua incompletude, né? De colocar ela numa moldura mais bonita, numa moldura mais palatável. Isso já é um tema batido, mas é impressionante. Assim, você vai num show e a pessoa está lá, assim, nossa, essa é a minha música preferida, tira o smartphone para filmar. Você fala, mas, pô, sua música preferida, o seu artista preferido, você não vai ver? Você vai ficar atrás da tela vendo, assim, para você ter um vídeo que, na verdade, você nunca vai ver esse vídeo. Você vai postar ele em algum lugar, né? Sim, você está lá naquele momento que era onde algo podia acontecer, mas não, você bane aquela realidade, transforma ela em imagem, né? Numa simulação, num simulacro daquela experiência, que nem de longe dá conta do que está acontecendo ali.
em você estar naquele lugar, naquela catarse, naquela experiência. Está todo mundo assistindo o show atrás do seu smartphone. Bom, se for para fazer isso, compra o DVD. Você tem uma filmagem muito melhor, assim, um áudio ótimo. Mas não, tem uma compulsão por você colocar nesse lugar, né, de banimento da realidade. Uma coisa muito interessante. Tem um filme do Hitchcock, que é o Rear Window, né, a janela traseira, a janela indiscreta, que tem uma pessoa, né, ali que fica na janela num refestelar de olhos. Olhando aquela janela, é um lugar de imagens que não dizem nada, serve só para ele ficar ali voyeurizando o que os vizinhos fazem. Até que ele vê o que parece um crime. Bom, alguma coisa aconteceu ali, mas o importante é que a pessoa que cometeu o crime olha para ele. A pessoa aparece, tem um olhar ali, um olhar que é outro, que é uma alteridade, que é uma negatividade, que olha de volta para o protagonista. Né? Bom, esse criminoso vai lá no apartamento da pessoa que estava lá voyeurizando, e quando ele invade, assim, ele fica tirando fotos, assim, tentando ofuscar a pessoa com flash, né? Parece uma tentativa de banir a pessoa de volta para a imagem. Bom, não consegue. E o que acontece? A pessoa pega e joga ele da janela agora. Né? E aí tem um jogo de palavras que a Rear Window vira, de fato, uma Real Window, né? Uma janela de verdade, né? Uma janela onde você cai. Então, você tem dois momentos onde a janela ela vira real de novo. Né? Quando você tem o olhar do outro de volta e quando ela vira uma janela na qual você cai. Não só um espaço de refestelar dos olhos, não só um espaço de você ficar ali matando o seu tempo, curiosamente, com a intimidade alheia. Bom, as janelas digitais, né, as Windows, né, para falar do nosso famigerado Windows, protegem mais efetivamente do real, da irrupção do outro, do que a janela do nosso amigo ali. Elas propõem uma distância do real, uma distância maior que a mídia analógica. De fato, ela possui menos analogia com o real. A mídia analógica, do modo geral, ela padece do tempo. Quando você revela uma foto, você tem aquela prata ali que ela floresce por um instante, mas já logo envelhece. Ela tem aquele momento para logo envelhecer, para envelhecer no papel, né? Tem a finitude do papel, tem a finitude daquela imagem. A mídia digital, ao contrário, ela congela o tempo. A mídia digital ela é atemporal. Ela é um presente permanente. É um presente permanente para o qual a gente foge. A gente foge para as imagens. A gente foge dessa realidade incompleta para as imagens, para essas imagens atemporais. Hoje em dia, não é mais com a ajuda das religiões, mas com técnicas de otimização que nos contrapomos às facticidades. O que são facticidades? Facticidades são os limites. Quando a gente está falando dando aula de ser e tempo, normalmente eu não uso tanto o termo facticidade, eu trato como mundo, mas mundo não é bem facticidade. Facticidade é o limite da existência, aquilo contra o qual você não pode se contrapor. E quais são as facticidades às quais nos contrapomos na imagem digital? O corpo, o tempo, a morte, a finitude. É um espaço de contraposição das facticidades da mídia digital. Ela é desfactizadora. Existe aí uma evitação do real, uma evitação da resistência, do outro, do espaço negativo. Você tem ali pura positividade. O que transforma, por exemplo, o seu smartphone num espaço narcísico.
Um espaço narcísico onde o outro não fala. O outro não fala, é um espaço onde você abafa a negatividade. É um espaço onde você, de certa forma, desaprende o pensar complexo. É um espaço onde se definham os comportamentos que demandam uma amplitude temporal, que demandam uma visibilidade ampla. O smartphone te demanda o curto prazo e te oculta o longo, te oculta o lento. O lento, não há espaço para o lento hoje em dia. Assim, as pessoas são todas ansiosas. Todas assim, cada um tem um modo de se relacionar com isso, obviamente. Eu lembro a última vez que eu estive aqui, teve uma pergunta, foi do Tarek, perguntando se numa tribo australiana, aborígenes, tem uma mesma relação com isso. Não, claro que não. Cada pessoa tem uma relação diferente com isso. Eu tenho uma relação com isso diferente do meu vizinho, diferente do Marco Casanova. Cada um tem uma relação com isso, mas a gente está falando de um espaço para onde tudo converge. Alguém morando num lugar que é um lugar mais ermo tem uma relação diferente com isso, mas está relacionado a isso, sim. Estamos falando de um horizonte para onde as coisas convergem. Você tem uma dificuldade de lidar com o lento. O Casanova falou, há pouco tempo atrás, na escola de inverno, que a gente fez no Instituto Dasein, e aí ele está falando sobre casamento. Ele falou que o problema do casamento é a monotonia. É verdade, o problema do casamento é cair na monotonia. Mas eu fiquei pensando depois assim, mas que medo a gente tem da monotonia hoje em dia, né? O grande vilão, o grande perigo é a monotonia. Será que, num sistema feudal, alguém sofria de monotonia? Aquilo era monótono, podia ser chamado monótono? Acho que não. Acho que alguma coisa diferente se dá ali. A possibilidade de você estar num espaço lento que não seja monótono. Não. Hoje em dia, o que é lento é monótono. É insuportável. A gente precisa ficar pulando de uma ação para outra, de uma imagem para outra. Enfim, então você tem esse espaço, que é um espaço de pura positividade, que é de um curtir sem lacunas. É uma espécie de um transe eufórico, de um hedonismo vazio, que é muito interessante. Outro dia eu estava vendo uma entrevista da pessoa que criou o Rolagem Infinita. E ele estava falando assim, do quanto ele, hoje em dia, de certa forma, se arrepende disso. Ele estava pensando na praticidade, ele falou assim, eu criei um abismo aqui. A rolagem infinita é uma coisa assim, onde você fica sem pausas ali, rolando aquilo e descartando. Você não cria um espaço de pausa mais, fica lá, infinitamente rolando aquele negócio. Viramos nossos dedos, parece. Essa positividade, ela promove o igual, ela enfraquece se lidar com o negativo, ele enfraquece a gente lidar com o outro. Esse outro que rompe, como no caso da janela, e que interrompe esse autoespelhamento imaginário que nos colocamos, esse espaço narcísico. Imagem já foi um dia o espaço do outro, de um olhar, da contraposição. Uma foto, que era uma foto de alguém, que era de algum lugar, no qual você parava, que te dizia respeito a algo que não era você. Hoje em dia, não. É um espaço narcísico, no qual você só se procura. Isso está em todas as mídias digitais. Eu penso assim no Skype. Sei que muita gente, hoje em dia, tem atendido por Skype, mas tem uma coisa peculiar no Skype que é bem onde que bem concreta. A câmera fica em cima. Você não olha a pessoa nos olhos, não tem jeito. Ninguém se olha no Skype, está todo mundo olhando meio para baixo. E não é por isso só que o Skype não promove o olhar do outro.
Mas o Skype, ele automaticamente te remete para a ausência do outro. Né? O outro como imagem é o espaço da ausência do outro, radicalmente. O olhar do outro é aquilo que perfura esse refestelar dos olhos. É aquilo que coloca em questão a minha liberdade. Nessa narcisificação, desaparece o olhar, desaparece o outro. Eu pinço uma imagem, ou eu descarto uma imagem, para falar dos aplicativos de encontro, né? São imagens as quais você descarta. Esse sim, esse não. O que você procura ali? Você mesmo. O outro que é diferente, ele não pode existir ali, ele não tem espaço para isso. Ele já é descartado. Eu disponho do outro. O outro não é um espaço de contraposição a mim. Né? O que é dispor do outro? Bom, isso é uma temática assim, extremamente heideggeriana. Né? No texto da técnica, Heidegger vai falar exatamente do fato de que tudo no nosso mundo é colocado hoje como recurso disponível. Né? Ele vai falar do fato de que a contemporaneidade é marcada pela ideia do Bestand. Bestand se pode traduzir como disponível, como fundo de reserva. Nada tem mais uma ancoragem ontológica. Nada é para além de uma relação de disposição, de encomenda. Tem o exemplo famoso do texto da técnica, né, no qual Heidegger vai dizer do guarda florestal, do coiteiro, que, assim como seu avô, caminhava pela floresta, e que vai lá e derruba uma árvore, só que essa árvore está encomendada para virar madeira. A madeira, encomendada para virar celulose. A celulose, papel, que vira jornal, né? Isso é antigo, porque hoje em dia não tem nem jornal já, mas não vai ter. Mas para virar jornal, que é encomendado por uma indústria de notícias, quer dizer, o que era árvore no final das contas? Depende. Né? Uma árvore, que é uma árvore ela mesma, não é mais uma pergunta. Em que relação de encomenda se coloca essa árvore? E essa relação de encomenda ela não cessa. Ela é madeira. Não, não é madeira. Madeira é celulose. Celulose é papel. O problema do mundo da técnica é que tudo fica encomendado, tudo fica disponível. E isso não cessa. Você tem uma automatização, você tem uma velocidade que é característica do nosso mundo, que significa que tudo aquilo que cai nesse espaço, que é o espaço de ficar sendo automaticamente encomendado. E é isso, e não somos nós que, então, ouvimos esse apelo de abrir o mundo como encomenda e, então, tratamos todos os entes, toda a natureza como encomenda. Não, nós também somos disponíveis. Né? Nós também estamos ali prontos para ser dispostos pelo outro. Né, como força de trabalho, como recurso humano, né, como uma imagem num Facebook, num aplicativo de encontro. E é um modo no qual a gente perde exatamente a possibilidade do outro, a possibilidade do humano. O Churran vai falar do smartphone, acho que ele pega isso do Roland Barthes, como uma tela transparente. Mas um rosto desejável não é transparente. Um rosto desejável, ele é opaco, ele é sombreado. Há uma negatividade na sombra. Né? Essa negatividade é constitutiva para o desejo. Na sombra, há o brilho. Brilho é aquilo que se dá quando a luz se rompe. E é essa negatividade que é da sombra e que é do brilho, que é o espaço onde há o desejo. Sem o rompimento, sem a quebradura, não há o desejo do outro. A transparência, então, do smartphone é o fim do desejo.
A transparência dos rostos é o fim do desejo. O Facebook, né, essa face que se expõe, essa face que anseia por atenção, ela não é um rosto. Não há olhar nela. Essa exposição destrói a interioridade. O Thuram vai lembrar de uma fala do Da Vinci, que ele tinha feito um autorretrato que está coberto, e ele fala assim: não descubra o meu retrato, porque meu rosto é o cárcere do amor. É o cárcere do amor, porque é um rosto desejável, é um rosto que é outro. A gente está num momento onde o cárcere do amor dá lugar ao inferno da liberdade. O inferno da liberdade de escolha. O outro não é aquele com quem eu me comprometo. Eu tenho dificuldade de me comprometer com aquela alteridade, mas, ao contrário, eu disponho dela. Eu disponho dela a cada vez. O Kierkegaard, em final do século XIX, ele tem um livro famoso, que é O Desespero Humano, o Doença para a Morte. Eu sempre gosto de citar essa passagem, onde ele vai falando das formas de desespero, né? E ele vai falando que nos constituímos numa dialética entre o possível e o necessário. É preciso que se abram possíveis, mas no interior desses possíveis, algo tem que se mostrar como necessário. E eu efetuo essa possibilidade necessária, eu ajo em relação a ela. E quando uma possibilidade se torna necessária para mim, ela me devolve quem eu sou, ela me devolve meu lugar. E aí ele vai falar assim, primeiro do desespero do necessário e do desespero do possível, né? O desespero do necessário é pura animalidade. Você não conseguia abrir possível, você não conseguia arejar a existência. Não é essa situação que é interessante para nós agora. É interessante quando ele fala do desespero do possível. O desespero do possível, ele vai falar de um modo do desespero no qual se abrem os possíveis. E não há nem tempo para que uma daquelas possibilidades possa se realizar e se abrem novos possíveis. E, de novo, se abrem novos possíveis. Então, você cai nessa relação, que é uma relação de cada vez mais possível, cada vez mais abertura, né? Isso aí, 1800 e alguma coisa, parece que ele está descrevendo a internet. Né? Você entra ali para procurar uma receita de bolo de chocolate e você acaba vendo a migração dos pinguins. Né? Você não sabe nem por quê. Porque abriu novos possíveis, olha os vídeos relacionados, olha as músicas relacionadas, você vai parando, né? Aí você tem aquela famosa pergunta assim, de YouTube, né? Assim, dos comentários, assim, como é que eu vim parar aqui? Né? Aqui estou eu de novo, na parte esquisita do YouTube. Né? Assim, é isso que acontece. Você fica abrindo possíveis. Mas por que você foi procurar um bolo de chocolate e foi ver a migração dos pinguins? Porque também você nem queria bolo de chocolate. Você estava ali numa ação que é uma ação de passatempo também. Se você tivesse comprometido com o bolo de chocolate, você tinha feito. Né? Não, mas você tem um mundo onde você fica abrindo possíveis. Ah, tem isso, mas tem mais isso, tem mais aquilo. E o Facebook é isso. Você tem lá a sua carta de amigos. É muito interessante, todos enumerados, para você dispor deles. O fato é que, na amizade, na narrativa, aquilo você tem dificuldade de se dar. O Jordi me avisou aqui que eu tenho 10 minutos, eu vou correr aqui. Bom, você tem esse mundo de processos automáticos. Esse mundo de processos automáticos, de alguma forma, ele impede a ação. A ação no sentido da Hannah Arendt. Né? O que é ação para Hannah Arendt? Não é comportamento. Né? Ação para Hannah Arendt é você poder pôr um início, é você permitir que algo novo, que algo diferente, que o outro comece, que o outro se inicie. Então, ser nascido
é a condição fundamental, ontológica para o agir. Agir no nosso mundo parece um milagre. Conseguir agir, né? Agir é o fundamento da confiança e da esperança, da possibilidade do novo, do outro. Isso aparece numa frase assim que a gente vê no Natal, né? Quando você diz assim, nasceu uma criança. Né? A frase do Natal é essa, nasceu uma criança. O que está falando isso? Está falando de confiança, está falando de esperança. Enfim, seria possível esse agir enfático no sentido da Hannah Arendt no nosso tempo? Seria possível nascer? Seria possível morrer no nosso tempo? Ou nos tornamos mortos-vivos? Presos nessa temporalidade presente? O professor Guilherme Messas, que esteve aqui, ele tem um trabalho muito interessante sobre drogas. E é interessante porque ele aborda as drogas a partir da questão da temporalidade. Ele vai dizer do quanto que as drogas te colocam numa redução da temporalidade, no sentido de que você não temporaliza de maneira longa, você fica preso no momento presente. Mas isso não tem tudo a ver com o nosso mundo, que é o mundo do tédio e da presentificação. Sempre se usou drogas, mas agora as drogas são o espaço da presentificação. Está aqui o professor Marcelo Sodelli, o Lucas, que são assim, os grandes experts no tema, e estamos falando disso, desse mundo onde a droga ocupa esse espaço, que é o espaço onde você fica não expulsando a temporalidade. Bom, essa vida, essa mera vida, então, que é prolongada assim, a todo preço, parece uma coisa do Agamben, quando ele fala da vida nua, é pura biologia, eu sou pura biologia. Agora, a vida é esse espaço que merece ser prolongado, onde não se nasce, não se morre. O Churran tem uma coisa interessante, que ele fala ele usa o termo alemão para lidar, que é handelt. Tem a ver com mão, hands. O lidar tem a ver com a mão. Nosso mundo é difícil lidar. A gente trocou as mãos pelos dedos. Você tem uma atrofia pelas mãos, que você tem agora um passar dos dedos. E um passar dos dedos que impede a ação. Por quê? Porque esse mundo é pura positividade, e a ação pressupõe resistência, pressupõe uma oposição ao que predomina. Uma sociedade da positividade evita todas as formas de resistência. O Flusser, ele falava que a era do futuro seria uma era do ócio, não uma era do trabalho. Não seríamos mais homo faber para virarmos homo ludens. Mas acho que ele não colocou uma coisa na equação que é o tema do Churran, que é o desempenho. O desempenho priva o lúdico do jogo. O jogador, ele se dopa, se explora, ele se arruína. Esse imperativo neoliberal do desempenho transforma agora todo o tempo em tempo de trabalho. Isso aqui é um tema do Adorno. A pausa agora é uma fase do trabalho. A pausa é uma diminuição uma regeneração da força de trabalho, uma diminuição um espaço de regeneração mesmo. Então, esses aparatos digitais transformam agora todo o espaço e todo o tempo em tempo de trabalho. Porque agora os smartphones eles te coagem a comunicação, você tem uma coação da comunicação, uma relação obsessiva e compulsória com o smartphone, com a comunicação. As redes sociais colocam você nessa pressão da comunicação. Quanto mais comunicação, mais capital, mais circulação do capital, a gente está falando de uma mesma coisa. O meu orientador de mestrado, o professor Eugênio Trivinho, ele gostava de um termo que ele tinha cunhado, que é visibilidade mediática. Ele vai dizer que precisamos nos fazer visíveis nas mídias para existirmos. Aquele que não se esforça na visibilidade mediática é alijado para a periferia do espaço da sociedade, é condenado a uma morte simbólica. Você não existe se você não se fizer visível. Então, fica todo mundo nesse espaço que é o espaço
exatamente dessa absolutização da comunicação. Eu queria ler uma partezinha do Churran aqui, para ir finalizando, onde ele está falando dos dedos, ele vai falar assim: a palavra digital aponta para o dedo, dígitos, que, antes de tudo, enumera. A cultura digital se baseia no dedo contador. A história, porém, é uma narrativa. Ela não enumera. Enumerar é uma categoria pós-histórica. Nem tweets, nem informações se reúnem em uma narrativa. Também o mural não narra nenhuma história de vida, nenhuma biografia. Ele é aditivo e não narrativo. O homem digital passa os dedos no sentido de que ele enumera e calcula constantemente. Isso aqui é bem heideggeriano. O digital absolutiza o número e o enumerar. Também os amigos no Facebook são, antes de tudo, contados. A amizade, porém, é uma narrativa. A era digital totaliza o aditivo, o enumerar e o enumerável. Mesmo tendências são contadas em forma de curtidas. O narrativo perde enormemente em significado. Hoje tudo é tornado enumerável, a fim de poder ser convertido na linguagem do desempenho e da eficiência. Assim, hoje, tudo aquilo que não é enumerável cessa de ser. Bom, para finalizar, bem rapidamente, eu só queria então falar que o sofrimento, que é o sofrimento de hoje, é marcado por esse desenraizamento, por esse niilismo, por esse espaço totalmente pensável, né, por esse espaço transparente. A gente tem um tempo que suprime o mistério do humano, né, aquilo que não é possível colocar em palavras. Né? Você tem o mundo do simulacro, o mundo da performance, do desempenho. Né? Eu vejo isso com os meus pacientes, eu vejo isso no mundo cotidiano, o fosso que existe entre as pessoas e elas mesmas. Elas precisam cair num espaço, se identificar com o espaço, tentar ser a melhor versão de si a todo custo. E estão lá no consultório, sofrendo pelo fato de que elas não têm lugar para o que elas sentem, não têm lugar para aquele afeto. Né? O paciente chega e fala para você assim: as pessoas acham que eu sou muito frio. E eu falei: como é que você é? Eu sou quente pra caramba. Né? Só que não tem lugar para esse espaço quente, porque é um espaço que não cabe nesse mundo do desempenho, da performance. Né? A pessoa quer ser a mais decidida, a mais sabida, a mais descolada. Né? Só que aquele espaço que é um espaço tenro, sabe, da menina que quer colorir a florzinha de rosa, não cabe naquela personalidade que ela está tentando empurrar a todo custo para ela mesma. Então, você tem um exército assim, dessas possibilidades existenciais que o professor Luiz Cláudio falou também na semana de inverno que a gente fez no Instituto, desse como ser, eu sou como se eu fosse, né? Essa temática do impostor, né? E mesmo no mundo unicotiano, assim, a questão do falso self, por que é tão forte? A gente parece que tem um exército de falsos selfies. Né? É uma temática que é uma temática extremamente recorrente. Né? E eu queria só dizer, então, para terminar, que uma clínica, que é uma clínica contemporânea, ela é exigida no sentido de dar dignidade para o espaço do humano, né? Para o espaço da idiosincrasia, para o espaço da finitude, da facticidade do corpo, né? Daquilo que pode ser aberrante, esquisito. Né? E acho que requer de nós, terapeutas, primeiro de tudo, assim, que nos coloquemos de maneira humilde, sabe? Que a gente tente quebrar essa simetria do médico que está cuidando, né? E consigamos nos colocar em ressonância com o fato de que aquela biografia é diferente da minha, mas a pessoa sofre pelo mesmo que eu sofro, que é pela condição humana, né? Pela precariedade da condição humana. E uma clínica que é uma clínica que pode fazer frente ao dilema da época é uma clínica que dá espaço para o humano, né, onde a pessoa pode ser, onde ela pode, de fato, conquistar a possibilidade de se apropriar da sua humanidade, né, onde o passado dela pode deixar de ser um saco de pedras e tornar um espaço potente e criativo, né, um espaço a partir do qual ela possa morrer. É uma possibilidade de você afeiçoar-se à sua condição.
é colocar a história na criatividade singular, é apoiado na tradição, apoiado no mundo herdado, porque cada um de nós é a voz também dos nossos ancestrais, abriu espaço para uma finitude possível e para uma morte possível. Muito obrigado. Tá funcionando? Tá. Bom, gente, obrigado, né? Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? Tô virando figurinha fácil aqui na PUC, né? Assim, entra mês, sai mês, estou eu aqui de novo, né? Acho que a última vez que eu vim aqui à PUC foi mês passado, não foi? Que assim que eu tive aqui. Caracas, hein? O André tem razão. O negócio tá rápido demais o tempo, né? A última vez que eu tive aqui foi naquela semana pavorosa, né? A semana fatídica, né? Em que nós nos encontramos com a nossa imagem, não necessariamente a nossa melhor imagem, né? Mas a gente encontrou essa nossa imagem absolutamente deplorável, desprezível, que é a imagem com a qual nós convivemos agora todo dia, né? Desde então. Bom, eu vou falar hoje um pouco sobre violência identitária, né? No final das contas, é sobre isso que eu vou falar. Sobre o poder absolutamente coercivo da identidade. E em que medida a identidade se encontra no nosso tempo de alguma forma tão problematizada quanto, ao mesmo tempo, buscada insistentemente nos contextos mais diversos, não é? E essa experiência, então, de identidade, violência, ela tem uma relação com esse termo que eu venho utilizando há algum tempo, que é uma tentativa de traduzir o termo Unheimlichkeit no Heidegger, né? Que é a palavra desterro. Bom, se você lê Ser e Tempo de uma maneira algo superficial, né, tem uma tendência enorme de você achar que a existência ela se caracteriza exatamente pelo fato de que o movimento inicial da existência ele encontra, a princípio, no mundo esse espaço de absorção que torna possível para nós, seres históricos, a única familiaridade que nós temos e podemos ter, de um tal modo que, se você não encontra a situação limite da angústia, essa familiaridade se mantém. Mas se, por outro lado, você encontra a angústia, parece que a angústia é uma espécie de episódio completamente único, que faz com que o ser aí humano, então, se veja confrontado com a sua estrangeiridade radical, com o seu desterro, para logo em seguida, ou bem retornar à familiaridade do mundo, ou bem rearticular essa familiaridade a partir da estranheza, sem que isso envolva necessariamente a permanência de uma relação com a estranheza, né? É muito comum você escutar das pessoas descrições de Ser e Tempo como se você tivesse absorção dos preconceitos, a angústia, como se ela fosse uma espécie de acontecimento pontual, e logo em seguida você tem a formação de um novo preconceito, né? De um tal modo que parece, assim, uma leitura mais superficial, que a estrangeiridade, o desterro, a diferença, ela é uma espécie de situação completamente esporádica e rara da existência, né? Que funciona quase como uma ilha cercada de familiaridade por todos os lados, né? Bom, mas se você lê o parágrafo 40 com um pouco mais de atenção, se você lê o parágrafo da angústia com um pouco mais de atenção, o que você descobre é exatamente o fato de que a cotidianidade mesmo, a familiaridade mais empedernida, né, a familiaridade mais sedimentada, exatamente na medida em que ela é constituída por fuga de si, não é? Assim que o Heidegger apresenta, na verdade, a angústia, né? Ou seja, ele abre o parágrafo da angústia exatamente retomando a situação da decadência como fuga de si. O que a angústia revela é exatamente o fato de que mesmo a cotidianidade ela é incessantemente determinada por desterro. O que você tem, nesse sentido, não é um primado da identidade na cotidianidade, a situação episódica e rara da angústia revelando a estrangeiridade,
para logo em seguida se alcançar uma nova familiaridade. Mas o que você tem incessantemente é o desterro atravessando todas as possibilidades existenciais do ser aí humano, né? Ou seja, o que você encontra em Ser e Tempo nesse sentido é exatamente a percepção de que ser um existente significa, as últimas consequências, ser um ente determinado por estrangeiridade, por desterro. Tem uma passagenzinha bem importante de um texto que o Heidegger escreve 2 anos depois de Ser e Tempo, né, 3 anos depois, que é o Conceitos Fundamentais da Metafísica. E nesse texto, Heidegger cita uma passagem de um filósofo romântico chamado Novalis, e o Novalis diz nessa passagem: a metafísica é uma nostalgia da terra natal, ela é um anseio por estar por toda parte em casa. É uma sentença absolutamente luminosa, né? O que o Novalis está dizendo? Ele está dizendo que o homem tradicional ele teve um sonho, e o sonho do homem tradicional foi o sonho de pertencimento. O que o homem tradicional ele queria? Ele queria pertencer. Bom, mas como não era possível para o homem um pertencimento natural, porque nós não somos naturais, se a gente lembrar, por exemplo, do mito de Prometeu, o que caracteriza o mito de Prometeu é exatamente o fato de que esse mito revela a ausência de pertencimento natural dos homens, não é? Sabe, quando o Epimeteu, chegando rápido, ele distribui todas as qualidades para todos os seres vivos e esquece o homem, o que acaba acontecendo é que o homem se vê privado de toda e qualquer possibilidade de se valer de uma natureza humana. Esse alijamento do pertencimento natural faz com que o homem tradicional sonhe, alimente o sonho de que nós não somos cidadãos do reino natural, mas somos, ao contrário, cidadãos do reino da liberdade. Esse é o sonho kantiano, sabe? Esse é o sonho do homem moderno, o sonho de um pertencimento integral a esse espaço metafísico no qual nós poderíamos nos reconciliar com a nossa plena natureza humana, né? O fato de Hannah Arendt, por exemplo, não usar a expressão natureza humana, mas condição humana, descreve exatamente o quanto a Hannah Arendt está se movimentando nesse espaço, que é o espaço da evidente superação da pretensão humana ocidental, grega, de certa forma, de poder pertencer a esse topos metafísico, né? De um tal modo que o que acontece com a gente, né? Essa é a situação, essa é a condição do homem contemporâneo, é que repentinamente nós acordamos num tempo que trouxe consigo de maneira absolutamente evidente e inexorável a nossa absoluta falta de pertencimento, né? É quase como se a gente pudesse dizer que a radicalidade de um pensador contemporâneo ela vai ser medida a partir do critério, que é o critério de o quanto esse pensador é capaz de acolher sem travas a impossibilidade de você continuar falando de identidade humana. É uma frase bem interessante do Derrida. O Derrida disse certa vez: onde quer que se use o conceito de humanidade, há sempre aqueles que são mais ou menos humanos, né? Sempre aqueles que cabem no conceito de humanidade e sempre aqueles que, pelas razões as mais diversas, são imediatamente alijados desse conceito. Bom, a situação que é a nossa, nesse sentido, isso que caracteriza de maneira imediata a condição contemporânea é exatamente a descoberta de que essa nostalgia da terra natal, ela não passava de nostalgia. De que essa vontade, esse anseio de estar por toda parte em casa era sempre tardio. Isso é uma peculiaridade de todo anseio, não é? Sabe, querer estar em casa é sempre alguma coisa que revela o fato de que você não está simplesmente em casa. Se você estivesse simplesmente em casa, não tinha anseio, né? Você já estava lá e pronto, não é? Mas exatamente isso foi o que veio à tona imediatamente para todos nós. Ou seja, olhar para o mundo contemporâneo significa descobrir exatamente o quanto o desterro,
o quanto a estrangeiridade não é mais uma condição contingente. Sabe, não é alguma coisa como o lugar comum de dizer nós somos estrangeiros em 99% dos lugares. É dizer nós somos estrangeiros por definição. Nós somos constituídos por estrangeiridade. Não é? Sabe, é uma coisa interessante a aula, né? Que em aula você normalmente dá exemplos e os bons exemplos das aulas normalmente você acaba escrevendo, né? Aconteceu comigo a falta que Marx nos faz, né? Descrevendo lá o ser aí humano, né? E comentando com as pessoas, então, o fato de que o que caracteriza propriamente a existência é o abrupto movimento de separação de toda e qualquer possibilidade de se falar de natureza humana. Eu sempre comentava com as pessoas uma frase do Caetano no Vaca Profana, né? Que é a frase de perto ninguém é normal. E eu sempre costumava dizer para as pessoas, eu só acrescentaria uma coisa, de longe também não. Né? Foi isso então que eu coloquei numa falta que Marx nos faz. De perto ninguém é normal, mas de longe também não. Não é que de longe as pessoas são normais. Sabe, o que caracteriza o nosso tempo é exatamente a descoberta de que a estrangeiridade, o desterro nos constitui. E, nesse sentido, toda e qualquer nostalgia da terra natal revela exatamente a dor estrutural da perda. Sabe, nostalgia é uma palavra que tem no seu étimo algia, dor. Sabe? Tem uma dor em questão. A dor de ter perdido essa terra. Bom, exatamente isso faz, então, com que esse nosso tempo seja um tempo peculiar. Né? E peculiar por quê? Porque, por um lado, esse tempo que é o nosso, vamos chamar esse tempo de o tempo do niilismo, ele é um tempo que parece condenar a gente a toda essa descrição que o André vinha fazendo antes de mim, que é a descrição dessa condição contemporânea extremamente marcada pela inconsistência do movimento de ser, né? Pela dificuldade, que é a dificuldade de encontrar um espaço, que é um espaço para que alguma coisa se dê. Né? Os milhares de não lugares, as existências aos tropeços. Né? Você vai atravessando as semanas sem que você tenha minimamente a possibilidade de parar. Né? Sabe, eu brinco com as pessoas de vez em quando que eu me sinto como uma música lá do Elton John, né, cara, como o Pinball Wizard. Mas, pô, eu não sou o cara que estou na paleta, não, cara. Eu sou a bolinha, sabe? Ou seja, eu estou o cara completamente esgarçado ali, de um lado para o outro, né? E aí, assim, quando eu volto para casa, brum, entrei. Mas não fico ali muito tempo, não, porque logo vem outra bolinha, assim, né? Placa. Mas, sabe, por um lado, você tem exatamente essa situação contemporânea que sabe, nós estamos completamente absorvidos nesse espaço, que é um espaço de nadidade e aniquilação. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, esse espaço do contemporâneo é o espaço da descoberta sem qualquer supressão, sem qualquer interrupção da nossa condição, sabe? De um tal modo que, se por um lado o homem tradicional ele tinha a possibilidade de alimentar uma crença incondicional na razão, em Deus, no aprimoramento social, na possibilidade da autonomia, da autarquia instituída a partir do controle completo das tuas situações. Por outro lado, o que caracteriza o nosso tempo é que, se nós perdemos completamente a possibilidade de seguir essa crença, por outro lado, esse tempo reduziu todos nós ao único lugar onde se pode ser, sabe? Não há saídas da caverna. Esse é o elemento de descoberta de todos nós, sabe? A tradição ela passou 2.500 anos sonhando com essa porta de saída. A porta de saída que ia tornar possível o encontro com esse sol natural que iluminaria completamente todas as coisas. Agora, a gente sabe que a única iluminação que a gente tem é a iluminação do lusco-fusco mesmo.
Sabe que a única possibilidade que a gente tem de encontrar luz é encontrar luz em meio a esse espaço de obscurecimento. Nesse sentido, o tempo do niilismo, estranhamente, ele é, ao mesmo tempo, o tempo que nos condena e parece nos condenar a essa absoluta metafísica da ausência, a esse espaço onde nada acontece, a esse espaço onde nada é, na mesma medida em que esse tempo é o tempo que abre a possibilidade de uma conquista irrestrita da nossa estrangeiridade. Nesse sentido, nada mais natural do que esse tempo ser o tempo da coexistência entre a filosofia da diferença e o fascismo mais empedernido, mais estúpido, boçal, infinito, sabe? Porque o fascismo, ele, de certa forma, ele é um fenômeno que não pode se dar onde a identidade ela ainda pode ser alimentada com algum tipo de serenidade, sabe? Você não pode imaginar o fascismo no século XVIII. Não dá. E não dá porque a razão, ela fornece, de certa forma, as bases para a estruturação da tua existência. O fascismo precisa surgir num tempo onde a identidade está completamente fragilizada. Porque o fascismo conta exatamente com essa vontade desesperada de identidade. Sabe, quando você olha essas pessoas que passaram a coexistir com a gente fora do armário, né? Sabe, todo esse bando de gente absolutamente boçal e estúpida, que nos brinda incessantemente com o jogo de soma zero, né? Sabe, o jogo de soma zero, eu estou escrevendo um livro chamado A Persistência da Burrice, né? Em nome ao nosso tempo, em homenagem ao nosso tempo. Jogo de soma zero é um dos aforismos que eu escrevi para o livro. O livro é um livro de aforismos que, como vocês sabem, a burrice não é sistêmica. A burrice é guerrilheira, ela é terrorista, ela é aforismática. A burrice tem 1000 faces. A burrice não tem uma cara só, sabe? Tem milhões de faces. Mas uma das faces clássicas da burrice é o jogo de soma zero. Como é que é o jogo de soma zero? Você chega para o cara e diz assim, porra, você está cortando o verbo da educação. E o cara diz para você, mas e o Che Guevara? E o Che Guevara, porra, que era um fascínora? Porra, o que o Che Guevara tem a ver com corte de educação? Né? O que ele tem a ver com isso? Né? Ou você chega para o cara e diz assim, porra, a violência, meu amigo, a violência, ela nasce da política de invasão sistemática das favelas, tornando as pessoas completamente substituíveis, obsoletas, né, danos colaterais, e o cara vira para você e diz assim, e o PT? E a corrupção, como é que é? O que tem a ver uma coisa com a outra, amigo? Desculpa aí, o que tem a ver? É o famoso jogo de soma zero. O que importa é você ter sempre alguma coisa para dizer. Não importa se essa coisa não tem nada em comum com isso. Essas pessoas, literalmente, são pessoas desesperadas. E desesperadas por quê? Porque a identidade que elas precisam loucamente reter está incessantemente se revelando na fragilidade que é a dela. Sabe, tem alguma coisa assim de balão de gás, sabe? Assim, é uma força imensa, 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 mas se você vai com um alfinetinho assim, faz... Sabe? É isso assim que essas pessoas são, não é? São pessoas completamente marcadas por um gesto, que é um gesto completamente desesperado de retenção de alguma coisa que já se foi, sabe? Esse Deus das igrejas neopentecostais, sabe? Que é um Deus que não consegue mais nada. Sabe, um Deus que não consegue sustentar mais nada, o cara tem que repetir o tempo inteiro, Jesus, 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 tem que ser assim, não é? Porque se ele parar de falar, Jesus desaparece, não é? Porque Jesus só se mantém enquanto ele continuar ali, Jesus, 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 Jesus. E vocês e eu, a gente tem que sofrer isso, não é? A gente tem que sofrer esse Jesus, né, que está ali incessantemente à nossa volta, não é? Esse Jesus, eu fico sempre parado assim, quando essa coisa deve acontecer com vocês também, o Uber com o gospel, né? Uber com gospel. Eu fico sempre parado pensando assim, o que eu faço agora? Né? Eu converso com esse cara para ele desligar, mas se eu pedir para ele desligar essa porra, eu vou precisar dizer para ele por que eu quero que ele desligue, né? E significa que eu vou ter que dizer para ele por que na verdade, é um absurdo que alguém
pegue uma porra de uma música evangélica, fica o dia inteiro escutando aquilo. É uma coisa impressionante, né, cara? Você já imaginou uma coisa como essa? Sei lá, você passar o dia inteiro, todos os dias do ano, escutando a mesma coisa, sem nunca escutar mais nada. Né? Que coisa louca, né, cara? A situação que é nossa, então, niilismo, técnica, sabe, são termos para designar uma situação peculiar. A situação que veio à tona por meio exatamente da expressão morte de Deus no Nietzsche. Sabe, o que é morte de Deus para o Nietzsche? Não é essa coisa pavorosa do tipo, Nietzsche não acredita em Deus. Nietzsche morreu, Deus não morreu. Sabe? Não, seu debilóide. Morte de Deus não é expressão de crença ou descrença. Morte de Deus é dissolução de um modo específico de constituição da existência do homem ocidental. Sabe, tradicionalmente, nós construímos a nossa existência incessantemente a partir da pressuposição de que esse mundo precisava de um complemento ontológico. Sabe, era isso que estava na noção de essência da tradição. Quando a tradição falava de essência, o que ela procurava pensar era exatamente o quanto esse mundo, por ele mesmo, não podia se sustentar. Sabe, Aristóteles tem uma passagem lapidar de um texto chamado De Cello, que ele diz: sem a existência de entidades eternas e imutáveis, não é possível nem conhecimento teórico, nem sabedoria prática. O que o Aristóteles está dizendo? O que ele está dizendo é que esse mundo, sem um complemento, não se sustenta nem teórica, nem praticamente. Esse foi um pressuposto da nossa tradição. O que aconteceu no final do século XIX? O que aconteceu no final do século XIX é que exatamente essa pressuposição se dissolveu. Não se dissolveu por decreto. Não é que o Nietzsche chegou assim e diz assim, Deus morreu, tá bom? A partir de agora, Deus não vai viver. Tá certo? Tá ok? Não. É inexorável. Quem quer que exista depois desse acontecimento, existe num modo de pertencimento mais elevado que todo pertencimento até aqui. É assim que o Nietzsche comenta a morte de Deus. Sabe, a morte de Deus, ela é literalmente acontecimento histórico. Você quer ir à igreja? Vá. Isso não tem nenhuma relação com a morte de Deus. O que o Nietzsche está dizendo é que você vai à igreja agora sem que a igreja tenha o lugar que ela tinha antes da morte de Deus. A igreja antes, ela era a veiculação da possibilidade da religação. Sabe, eu escrevi um texto na Volta que Marx nos faz, que é o Apocalipse Zumbi, ou a redenção de Cristo na religião do Aquém. Teve aquela discussão famosa do Boechat com o Malafaia. Sabe aquele momento assim que você faz no carro assim, yeah! Vai chupar uma rola! É a única coisa que eu gostaria de falar mesmo pro Boechat, sabe? Pro Boechat não, pro Malafaia. Sabe, vai chupar uma rola, caralho! Vontade de dizer isso para ele, não é? Dá vontade de dizer uma coisa como essa. Mas a única coisa que eu acho que ele errou ali é dizer que o Malafaia vende promessas de eternidade. Ele diz isso lá naquela discussão. Você fica ganhando a vida prometendo eternidade para as pessoas. Está errado. As igrejas neopentecostais hoje, elas não prometem nenhum além. São igrejas sem mística, sem nenhuma experiência mágica. Sabe? Elas são igrejas radicalmente marcadas pela pragmaticidade mais pueril. Acreditou? Tua vida melhora. Teu marido arranja um emprego, para de beber, para de bater em você. Teu filho larga as drogas. Você vai melhorar de vida. Sabe? Elas não são religiões do além. Elas são religiões do aquém. Sabe, são religiões que têm um compromisso com a transformação desse lugar. Por isso que o ideal do neopentecostal é a transformação desse mundo sem que esse mundo se transforme. O que o neopentecostal quer é que tudo o que acontece nesse mundo, que tenha nesse mundo, tenha no mundo neopentecostal. Com o filtro. Tem rock? Tem que ter rock evangélico. Tem sex shop? Tem que ser sex shop evangélico. Tem puta evangélica. Traficante? Tem que ter traficante evangélico. Porque eles não querem que esse mundo ele se transforme. Eles não querem outro mundo. Eles querem esse mundo com a lente evangélica.
Isso é característico de uma religião da morte de Deus. Característico de uma religião que acontece a partir desse fato inexorável de que nós não conseguimos mais estruturar a nossa existência a partir do pressuposto de que esse campo existencial ele precisa de um outro para se sustentar. Significa que nós estamos condenados radicalmente a esse mundo, a esse lugar. E que tudo que a gente pode alcançar nesse lugar. A única coisa que você leva da vida é a vida que você levou. Que frase horrível, não é? Ou seja, a vida que você levou, você deixou para trás. Como assim você vai levar essa vida com você? Você está maluco, cara? Não é? A vida que você levou está lá atrás. Como é que você levou ela com você? Assim? Você pegou ela e botou ela no caixão, é isso? Assim, não é? Sabe? Mas é bem característico do nosso tempo. A vida que você... A única coisa que você leva da vida é a vida. Porque não tem nada para além da vida. Sabe, se é alguma coisa que está na experiência mais imediata das pessoas. Niilismo, nesse sentido, é alguma coisa que vem à tona a partir da experiência da morte de Deus. E vem à tona a partir da experiência da morte de Deus por quê? Porque quando Deus morre, o que morre é o modo da redenção do homem tradicional. Sabe, quando o homem moderno, ele erguia a pretensão de que a razão ela era fator de estabilidade social. Para o Kant, a consumação histórica se dá numa sociedade que administra universalmente o direito. E o que é uma sociedade que administra universalmente o direito? É uma sociedade onde todos os homens agem imediatamente de um tal modo que as suas ações podem se transformar em leis. E isso acontece quando todas as tensões sociais desaparecem. A crença na razão tornava possível imaginar um mundo no qual não haveria mais violência, onde não haveria mais Estado nacional. Puxa, como faz falta Kant, né? Mais Kant, menos crente. Né? Como faz falta, né? Sabe? O Estado Nacional. Porra, caracas, eu gosto muito de um outro major, né? O Major Policarpo, sabe? O Policarpo Quaresma, no fim, na prisão, olhando para aqueles conceitos de nação, de pátria, e dizendo que sonhos vazios. O que essas palavras trouxeram na minha vida, senão equívoco, senão incompreensão, senão fatalidade, sabe? Essa coisa pavorosa, Brasil, 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 sabe? Isso não significa odiar minha terra. Significa experimentar minha terra como meu desterro. Sabe, esse lugar que é o nosso, é o lugar da nossa estrangeiridade. E ser brasileiro algum dia foi ser isso. Sabe, o Brasil como esse lugar que é o lugar onde todo mundo imediatamente se torna brasileiro. Não porque imediatamente absorve uma identidade brasileira, mas porque ele é o lugar da reversão das identidades. O tupi or not tupi dos antropofágicos, sabe? Manda aí o estrangeiro, que a gente engole e cospe a gente mesmo. Mas isso que a gente produz, isso aí é tão estrangeiro quanto o que a gente comeu. Sabe, o Bispo Sardinha, o bispo do Manifesto, sabe? Ser brasileiro é isso, ser brasileiro é poder absorver todo estrangeiro. Manda aí, o que vocês têm para mandar? Manda aí. Dodecafonismo? Pode mandar que a gente faz Jackson do pandeiro com isso. Sabe, tem uma coisa peculiar nessa experiência. Né? Sabe, o niilismo, nesse sentido, ele é o resultado do fato de que a dissolução dos modos tradicionais de existência, ela significa a dissolução dos modos tradicionais de redenção. Quando Deus morre, o diabo não. Sabe, o diabo continua em pleno movimento. O diabólico continua em pleno movimento. Porque Deus, para a tradição, era o que tornava possível redenção. Sabe, toda a descrição que o André estava fazendo é uma descrição do quê? Da dificuldade de ser. A dificuldade de ser. Essa coisa incrível das pessoas não conseguirem passar 2 minutos sem olhar para os celulares. Eu gostaria muito de avisar para as pessoas, não está acontecendo nada, gente. Sabe? Não está acontecendo nada. Você pode olhar o quanto você quiser. Se você ficar sem olhar, dá no mesmo. E dá no mesmo por quê?
Porque nada vai acontecer. Porque nada acontece mesmo. Sabe? Porque os acontecimentos não dependem de alguma coisa que repentinamente rompe, não é? Sabe? Os acontecimentos são simples e silenciosos. Sabe? Essa nossa situação, essa nossa condição, ela é a expressão exatamente da nossa dificuldade de experimentar redenção. Sabe? Não tem mais transcendência. Mas isso não significa que tudo está resolvido. Deus morreu. Não. Sabe? Deus morreu, fudeu. Sabe? É isso mesmo. Assim, a experiência do Nietzsche é essa. A experiência do pensamento nietzschiano mais imediata é essa. Deus morreu, fudeu. Porque Deus morreu significa acabou a redenção. E agora a gente tem que descobrir uma forma que é uma forma de encontrar redenção sem Deus. Assim, qual é a dificuldade, então, para nós? Qual é a dificuldade do homem contemporâneo? A dificuldade do homem contemporâneo é a dificuldade de ser no tempo, finito de ser. Eu estava comentando com vocês, Ser e Tempo, né? Assim, estava dando um curso agora sobre Ser e Tempo lá no Instituto. E, sabe, eu durante muitos anos fui um freak da primeira parte de Ser e Tempo, né? Então, completamente obcecado pelo impessoal, né? Obcecado pela descrição da cotidianidade mediana, né? Mas, como eu estava escrevendo, como eu venho escrevendo já há quase 2 anos agora, 3 anos, o Mundo Historicidade, e agora eu estou assim, exatamente escrevendo sobre a segunda parte de Ser e Tempo, que as últimas coisas que eu nunca tinha feito de maneira sistemática, eu comecei assim, a me dar conta de que a intuição fundamental da segunda parte de Ser e Tempo é a intuição de que ser um ente temporal significa não ser. Sabe, é uma intuição bizarra pela simplicidade e genialidade da intuição, né? O que significa ser no tempo? Ser no tempo não significa estar sujeito ao tempo. Isso, se você lê Ser e Tempo, significa ser intratemporal, não ser temporal, né? Sabe, esse livro aqui, ele envelhece, né? Sabe, quando você pega isso aqui, não é? Sabe? Um livro, com o tempo, perde as suas propriedades, de um tal modo que ele se desmantela, que as páginas vão ficando mais escuras, que assim sabe, eu moro no meio da mata, sou muito alérgico a mosquito, então, cara, fico com as coceiras, então meus livros, vez por outra, vão ficando meio ensanguentados, sabe? Porque eu vou coçando, e aí vai caindo gotas de sangue, e aí, porra, você olha assim, os livros assim, eles estão assim, completamente marcados assim pela presença viva da carne na leitura, sabe? Sabe? Mas isso significa que o livro ele é intratemporal. Mas um ente que é um ente que não tem propriedades, um ente que não tem natureza, ele não pode ser intratemporal. Sabe? Eu não estou exposto ao tempo. Eu não tenho propriedades nesse sentido. Eu não me transformo com o tempo. Mas um ente temporal, é isso que você descobre em Ser e Tempo, é esse ente que precisa ser tudo o que ele pode ser no tempo. Mas precisar ser tudo que você pode ser no tempo precisa significar ter de ser no tempo finito. Por que no tempo finito? Porque se não for no tempo finito, é no tempo que dura. Mas se durar, vira uma propriedade. Inteligência é o meu exemplo agora por conta da persistência da burrice. Eu vou terminar lendo um pedacinho da persistência da burrice para brindar vocês assim com a minha diversão, né? Cara, das coisas assim que mais me divertem é pensar as formas infinitas da burrice, né? Porque a burrice é uma força eterna, né? A burrice é uma força eterna. Isso não há qualquer dúvida. A inteligência é esporádica, a burrice é persistente, não tem a menor dúvida. Mas eu estava falando sobre a inteligência, não é? É impressionante isso. Não sei se isso acontece com vocês, mas as pessoas mais estúpidas que eu já conheci eram inteligentes. Sabe? As mais estúpidas, aquelas pessoas que vocês dizem assim, esse cara é muito burro, não é? Eram inteligentes. O que significa ser inteligente? Era capaz de fazer uma prova, resolver problemas, sabe? Eu saí da engenharia, eu fui engenheiro durante algum tempo, né? Uma mácula no meu currículo. Aquela coisa assim que eu não deveria contar nem para um vidente depois de morto, né? Eu fui engenheiro, né? Fui engenheiro.
Engenharia é um negócio doido, né, cara? Porque os caras são inteligentes, significa que eles conseguem passar em cálculo 1, cálculo 2, né? Mas, gente, como os caras são estúpidos, gente. Como é que é possível aquilo, né? Porque o que caracteriza essa forma de inteligência é que o cara acha que ele tem uma capacidade. E que essa capacidade é uma capacidade que ele mantém, porque ele é inteligente, né? Mas inteligência, como tudo que diz respeito à existência, só pode ser no tempo finito de ser inteligente. Por isso, a inteligência é o risco incessante da queda na burrice. Tem um fragmento do Heráclito, né? Me foge o número, mas o fragmento diz assim: a uma coisa preferem todos os melhores, a glória sempre brilhante dos mortais, porque a massa está saturada como gado. É um aforismo maravilhoso, é um fragmento maravilhoso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, cara, que massa é saturação. Os melhores preferem sempre o quê? A glória sempre brilhante dos mortais. A glória que morre, a glória finita. Sabe, inteligente alguém só pode ser no tempo finito de ser inteligente. E é por isso que você vai fazer uma fala, e por mais experiente que você seja, pode ser uma catástrofe. Sabe, você está começando a falar e de repente você fala assim, caracas, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, eu estou me embreando por um espaço que não vai me levar a lugar algum. Né? Sabe, isso pode acontecer. E por que pode acontecer? Porque ninguém é inteligente. No sentido de, eu sou inteligente, eu tenho uma propriedade, sabe, eu tenho um QI elevado, não é? Dizem que o Roger... Eu só posso achar que fizeram... Tem uma expressão carioca, essa é muito carioca, eu vou compartilhar com vocês, me dar isso, que é a expressão, eu acho que esse cara comeu merda de cigano. É que quem come merda de cigano vê tudo ao contrário. Então, assim, eu acho que o cara que fez o teste de QI no Roger comeu merda de cigano, não é possível. Né? Porque alguém disse alguma vez que o Roger é o cara que é. O QI dele é incrível, inacreditável. É um QI, infinito. Né? É o cara que era para ser o primeiro lugar em qualquer coisa que ele fizesse. Deu merda, alguma coisa aconteceu de errado, né, cara? Alguma coisa aconteceu de errado, porque o cara só fala coisas inacreditáveis, né? O cara das posições mais abstrusas, então não é possível. Mas eu acho que isso é coerente, sabe? Porque o cara acha que inteligência é isso. Inteligência é luta incessante contra a burrice. Porque eu só posso ser inteligente no tempo finito de ser inteligente. Ninguém pode ser inteligente a partir de uma propriedade. A beleza, por exemplo. Eu sou um ser temporal. A beleza não pode ser uma propriedade que alguém tem, como uma joia. A beleza, ela precisa ser, para um existente, um acontecimento. Ela precisa ser como aquilo que dá graça às coisas, como a pena de um chapéu. Sabe? A beleza, ela é um encanto específico. A beleza não pode ser uma proporção. Não pode ser um parâmetro. Quando a beleza é isso, ela imediatamente tende a produzir na gente uma certa aversão. Quando, claro, nós não nos encontramos no diapasão desse tipo de beleza. Mas uma coisa como essa é característica exatamente desse tempo, que é o tempo que está tentando exatamente pensar possibilidade de ser sem transcendência. Sabe, porque esse é o nosso dilema. Sabe, o dilema da gente é como é que a gente consegue, nesse mundo marcado incessantemente por destruição, ser. Eu ia falar sobre técnica hoje, não é? Então, eu vou falar sobre técnica 2 segundos aqui, para dizer em que medida tudo isso tem uma relação com a compreensão heideggeriana da técnica. Vou dar para vocês a versão que é a versão de 1 minuto. Né? O que é técnica para o Heidegger? O que é técnica para o Heidegger? Técnica não tem nada a ver com o fato de que nós vivemos num mundo onde está cheio de coisas técnicas. Mas o que caracteriza a técnica é que, para nós, ser é produto contingente das circunstâncias. Sabe, toda essa coisa das formas ônticas da técnica, ela vem exatamente do fato de que essas formas ônticas, elas casam completamente com esse tempo, que é o tempo no qual nada propriamente é, porque tudo incessantemente vem a ser a partir da produtibilidade das formas de ser. Sabe, eu não sou bom, eu sou bom se contingentemente eu for bom. Vou dar um exemplo da hora para vocês. O Pondé. O Pondé passou uns 10 anos enchendo o saco de todo mundo com aquela porra daquelas coisas de esquerda, mas a esquerda morreu, sabe?
É uma coisa assim que a gente dói no coração dizer isso. Mas a esquerda está completamente detonada, completamente no chão, nas cordas. O que acontece, então? O Pondé não sabe mais o que falar. Sabe, porque ele só tem um tema, é um disco arranhado. Mas ele não tem como manter mais esse tema porque não interessa mais a ninguém. Mas, então, o que acontece? Alguém é bom, enquanto for bom. Se as contingências determinarem ele como bom. Se ele não for bom, contingencialmente não é bom, porque ninguém é nada. Sabe, você é quando é como é. O que o Heidegger chama de técnica, nesse sentido, é o fato de que a estabilidade propriamente dita de ser desaparece no nosso tempo. De um tal modo que o nosso tempo é o tempo dos momentos incessantes. Sabe, incessantemente momentos e momentos e momentos, mas nunca uma experiência de instante. Nunca uma experiência de articulação plena da temporalidade. Você nunca tem o instante como essa síntese determinante de passado, presente e futuro, de um tal modo que você vive espremido numa vertiginosidade da produção incessante do que é. Sabe, nesse sentido, você pode viver num tempo sem coisas técnicas. Pode. E ainda assim, a essência do tempo continua sendo técnica. Porque técnica tem uma relação com o fato de que nada propriamente é, mas tudo é incessantemente produzido. De um tal modo que as determinações de ser ficam completamente marcadas pela armação pontual e fugaz dessas estruturas de ser. Alguém agora é bom. Esse cara que está aí, esse Jair, cara, a minha vontade é mandar uma carta para ele. Carpe diem. Aproveita o dia, amigo. Porque essa ilusão, esse delírio coletivo vai passar. Mas isso é certo. É líquido e certo. Corre tempo relutante. Leva-os direto à irrazão. É um poema do Rilke. Sabe? É a prece aos incuráveis. Corre tempo. Porque o tempo vai trazer essa experiência pra gente. E alguma hora a gente vai olhar e vai dizer assim, cara, como é que a gente entrou nessa ópera bufa? Como é que a gente entrou nessa novela mexicana? Como é que a gente entrou nisso? Como é que a gente agora chegou nessa situação? Que é a situação de ter literalmente um presidente que é um presidente do sertanejo universitário. Que é um oxímoro. Ou é sertanejo ou é universitário, né, cara? As duas coisas não dá para coadunar as duas coisas, né, cara? Sabe, é um dos anéis do inferno. Sabe, mas isso vai passar, sabe? Porque ele é bom, ele é forte, ele é o cara que pode dizer agora. Mas isso não tem consciência nenhuma, zero. Porque nada propriamente é no nosso tempo. O que acontece com a técnica nesse sentido é que a técnica é a expressão máxima do tempo da morte de Deus. A expressão máxima desse tempo da destrutibilidade incessante de tudo. Ao mesmo tempo, e era isso que eu estava tentando mostrar para vocês, sabe, qual é a saída para isso? A saída para isso é fazer desse lugar inóspito, completamente marcado pela fugacidade, o nosso lugar de ser. Sabe, não é propor uma nova era, um novo mundo, um novo lugar, mas é fazer desse lugar, sabe, dessa Pulp Fiction, o lugar de ser. Sabe, não é encontrar uma outra coisa. O mundo legal dos poetas. Não, sabe, o mundo legal dos poetas é esse aqui. É esse lugar dessa poesia barata. É isso. Eu queria mostrar uma passagenzinha da persistência da burrice, né? Não vou deixar de fazer isso com vocês, né, cara? Comercial, né? Fazer uma... Só para terminar, né? Assim, só para mostrar para vocês o que eu tenho feito da minha vida, né? Vou pegar o primeiro. Dizem que a gente começa alguma coisa bem quando a gente começa bem. Né? O que é uma... Você está vendo que a inteligência ela é sempre... Está sempre vizinha da burrice, né? Das certezas imediatas, né? Da violência do pensamento. Pensar significa, antes de tudo, interromper.
Essa é uma lição muito antiga na filosofia, que traz consigo justamente o germe do comportamento reflexivo da tradição. Já Platão criticava em seu diálogo sofista o fato de primeiros pensadores terem tratado a todos como crianças, contando histórias sobre o surgimento do cosmos, sobre os princípios de determinação do todo, sobre titãs e deuses. E isso porque eles não perguntaram em momento algum se os ouvintes ou leitores estavam acompanhando o seu modo de exposição dos problemas, as suas posições em relação à totalidade, em suma, se eles estavam entendendo. Para que não nos mantenhamos em uma posição menor, é o que nos ensina já Platão, é preciso quebrar o fluxo do discurso e perguntar, mas o quê? Mas o quê? Afinal, legitima a sua posição. E o que você está propriamente tendo em vista ao falar de tais princípios e de tal modo? O que me obriga a pensar as coisas dessa maneira e não de outra? O que é que propriamente determina o que aqui está em questão? Todas essas são questões de direito, quid iuris, que se impõe a qualquer um que não queira simplesmente se ver tutelado por alguém, mas queira se deixar guiar pelas coisas mesmas. Pensar impõe interrupção. Como assim? Essa é a pergunta que orienta todo aquele que sai de um espaço de mera repetição de frases feitas e de posições já consolidadas para experimentar uma dissonância em relação às certezas imediatas, tão características das opiniões pré-estabelecidas. Alto lá! Espere um momento, um pouco mais de calma. As coisas não são bem assim. De onde é que você tirou essa ideia? Essas são pequenas sementes da violência do pensamento, que não se deixa levar por nenhum bom senso, mas que se rebela originariamente contra o peso daquilo que se impõe única e exclusivamente pela sua pretensão de obviedade. A violência do pensamento é um respeito último e intransigente à evidência, que só se encontra em meio ao questionamento, uma entrega incondicional ao logos das coisas, em sua dinâmica de realização de si, um convite à atenção ao que a cada vez é o caso. A violência do pensamento não se dá senão na reconquista de uma unidade existencial com os fenômenos, com o ser do que se mostra. Pensar é destruir o pacto perverso das vidas medianas, sempre contentes com o que conquistaram sem nenhum esforço e sempre avessas a perder o que pretensamente se revela do início ao fim como inquestionável. Obrigado, gente. Sei lá, é que o problema é... Então, não sei, né? assim que sabe. Claro, rápido. Né? Só... Gente, já passou o tempo, mas vamos abrir para perguntas. Eu ia pedir para ser só uma rodada, então 3 perguntas para podermos ser relativamente rápidos. Alguém? João? João, chega aí. Eu vou na FMU. Dá pra ouvir, tá bom. Olha essa voz, não dá pra ouvir. Você falou desse estado que é o nosso, de ter que viver sem de redenção que havia na tradição. O Zizek fez uma fala há um tempo, que eu acho que é bem característica de uma resposta a esse tipo de fascismo que está aí. E ele disse, olha, é até bom que esses caras se ergam para que uma resposta mais radical volte a baila. Então, é até bom que esse tipo de Trump, Bolsonaro, etc., para que o que ele chama uma esquerda mais radical volte enfim, a sua raiz mais violenta, etc., e isso palavras deles. Mas o que eu colocaria assim, eu tô lendo bastante Cioran agora. Não se trata, na verdade, no fundo, de abandonar qualquer tipo de expectativa de redenção, qualquer tipo, assim. Na verdade, se a gente precisa de algum tipo, de algum modo, né, de acalento, assim, de alguma forma redentiva mínima, que seja, sei lá, talvez buscar isso em laços próximos, talvez. Né, mas o senhor já coloca isso muito forte, né, de qualquer tipo de redenção, mesmo aquele que promete lutar contra isso que está posto, é em última instância refazer isso que está posto. Bom, acho que é isso. Cara, pô, ótima pergunta, cara. Na verdade, é engraçado, assim, o capítulo da redenção do Zaratustra, né?
É um capítulo que em uma passagem específica diz assim, né? Eu ensino uma nova forma de redenção, uma forma para além de toda redenção. Quando a gente fala em redenção, é uma coisa engraçada, porque usar a expressão redenção, se redimir, é de alguma forma partir da pressuposição de que há uma certa negatividade no sentido mais imediato do termo, de que há uma certa carência, uma certa indeterminabilidade, uma certa falta estruturando exatamente esse mundo que é o nosso, né? E, nesse sentido, falar em redenção é ainda, de certa forma, trabalhar no interior desse horizonte de colocação dos problemas da tradição, né? Nesse sentido, essa conquista plena desse lugar como o nosso lugar exige, de certa forma, uma superação de toda e qualquer tentativa de redenção. Ou seja, o que está em questão aqui não é se redimir da existência, mas é encontrar uma experiência da existência anterior à própria pressuposição de que a existência precisa de redenção. Isso é interessante no caso específico dessa noção, que é a noção sobre a qual eu acabei falando pouco, que é a noção de violência identitária, não é? Que, tem uma pressuposição da identidade, que é a pressuposição de que nós precisamos da identidade. E de que, nesse sentido, um certo esgarçamento em meio à multiplicidade significa necessariamente perda de si. Isso pressupõe que a identidade é isso que você precisa alcançar, encontrar. É isso que você precisa produzir. Sabe? Mas o peculiar é exatamente o quanto essa situação de desterro, essa condição desterrada, ela é aquém e além de toda e qualquer possibilidade de você falar de uma espécie de identidade prévia que você precisaria alcançar. O que está em jogo, nesse sentido, na conquista dessa estrangeiridade de ser, é a possibilidade de você perder exatamente essa sensação de que o passar das coisas, por exemplo, é um argumento contra elas. A sensação de que ser no tempo é ainda pouco. O Kleist, o Heinrich von Kleist, é um contemporâneo do Goethe, final do século XVIII, início do século XIX. O Kleist, ele tem um texto chamado Teatro de Marionetes, e ele termina o Teatro de Marionetes com uma imagem muito interessante. Ele diz: é preciso comer uma vez mais da árvore do conhecimento. É muito legal essa expressão, né? Sabe, porque o que aconteceu é que a tradição é como se ela tivesse comido da árvore do conhecimento e experimentado os resultados desse encontro como se fosse necessariamente ruim. Não, você precisa se redimir de ter comido da árvore do conhecimento. Mas é preciso, então, voltar e comer uma vez mais da árvore do conhecimento, sabe? Para dar uma certa posição pícara, sabe? Como se você chegasse e dissesse assim: calma aí. Eu vou ser expulso do paraíso? Pô, então deixa eu comer um pouquinho mais, pô. Já eu vou ser expulso mesmo. Sabe, na primeira vez deu vergonha, né? A segunda vez dá uma espécie assim: olha, mas então isso é minha condição? É isso que o Kleist está dizendo, sabe? Parece que ser expulso do paraíso significa ter perdido alguma coisa. Não, nunca houve essa coisa que você perdeu. Sabe? Então é preciso voltar ao paraíso para comer daquela árvore e dizer: a expulsão é minha condição. A expulsão não é uma punição. A expulsão institui o homem. Institui o que nós somos. Vamos fazer uma última pergunta, gente? Mais alguém? Eu preciso ir embora. Então é isso. Então vamos encerrar, gente. Como somos seres temporais, né? Eu tenho um curso sobre Deleuze para dar. Desculpa, gente. Então corre lá.
Para emissão de certificados aqui à esquerda, com a Gabriela Plaza, e livros da Via Verita à direita. Cara, É isso. só para falar para vocês 2 segundos sobre esse livrinho, cara, Não tá com poderoso, pressa, que ué? acabou de, assim, que eu acabei de... É uma tradução minha do Zahavi, do Fenomenologia para Iniciantes, cara. É um texto muito, muito ímpar, cara. É um texto no qual o Zahavi, ele primeiro apresenta os temas centrais da fenomenologia: fenômeno, redução, intencionalidade, consciência, corpo, mundo. Depois analisa a introdução do Merleau-Ponty à fenomenologia da percepção, que é uma introdução ótima à fenomenologia como um todo, e segue na direção do impacto da fenomenologia sobre as ciências ônticas e, por fim, termina com uma análise de cada um dos filósofos da tradição. Cara, é um livro muito legal, cara. Uma tradução desse que vos fala, né? Qualquer dia vão me chamar de Marco Antônio Casanova, o tradutor. Né? Obrigado, gente.